Você já teve a sensação de que as suas orações são como cartas que nunca chegam ao destino? Você que me ouve agora, talvez passe meses, ou quem sabe anos, dobrando os joelhos pelas mesmas causas, chorando as mesmas dores e pedindo as mesmas intervenções, mas o céu permanece em silêncio absoluto. É como se houvesse uma muralha de bronze impedindo que o seu clamor chegue aos ouvidos do Pai. A exaustão espiritual é uma das dores mais profundas que um cristão pode enfrentar, porque ela não ataca apenas o corpo, ela ataca a confiança no caráter de Deus. Você começa a se perguntar: será que Ele não me ouve? Será que Ele não se importa? Ou pior, será que a sua vontade é que eu sofra? A tentação de desistir, de fechar o quarto e aceitar a derrota como um não definitivo de Deus é quase irresistível. Mas escute o que eu vou te dizer. O milagre que você busca pode estar a apenas uma oração de distância. A Bíblia não nos ensina a orar uma vez e cruzar os braços. Ela nos ensina a insistir, a persistir e a importunar. Jesus contou a parábola do juiz injusto não para comparar Deus a ele, mas para nos mostrar que, se um homem mau atende a quem insiste, quanto mais o nosso Pai perfeito atenderá aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Hoje, na fonte eterna, nós vamos quebrar a paralisia da desistência. Eu vou te mostrar o que acontece no mundo espiritual quando você decide não soltar a orla da veste de Jesus até receber a sua bênção. Fique comigo, porque a partir de hoje, a sua oração deixará de ser um pedido frágil para se tornar uma força inabalável que move montanhas e transforma a sua própria existência. Entenda que o silêncio de Deus, no seu período de oração persistente, não é uma prova de ausência ou de desinteresse, mas uma ferramenta de transformação que Ele usa para alinhar o seu coração com a vontade dEle. Fomos ensinados que orar é pedir e receber, como se Deus fosse um balcão de atendimento que precisa satisfazer os nossos desejos de forma imediata. Mas a Bíblia revela que a oração é, acima de tudo, um relacionamento de dependência. O erro de muitos é focar apenas na resposta que está demorando e esquecer o que está sendo construído em você enquanto você espera. Sabe, a oração persistente não existe para mudar a Deus. Ele é imutável em seu amor e sua justiça. A persistência existe para mudar você. É durante essa subida longa e muitas vezes solitária na névoa, como mostramos em uma das nossas paisagens, que a sua fé deixa de ser baseada em sentimentos e passa a ser baseada em princípios. Você para de orar apenas pelo milagre e começa a orar para conhecer o Deus do milagre. Perceba que quando Deus te faz bater na porta repetidamente, Ele está te ensinando a valorizar o que está lá dentro. Um milagre fácil cria cristãos superficiais, mas um milagre que exige insistência cria adoradores profundos e maduros. A persistência forja em você a resiliência emocional e espiritual, te capacitando a suportar o peso da glória que virá com a resposta. Se Deus te entregasse a bênção no primeiro pedido, talvez você não saberia como guardá-la ou como dar a Ele a honra devida. O processo de bater e esperar é o que te qualifica para receber o tesouro. Além disso, há uma batalha invisível que acontece no mundo espiritual enquanto você continua clamando. O profeta Daniel orou durante 21 dias sem ver nenhuma resposta, mas quando o anjo finalmente chegou, ele revelou que o pedido de Daniel havia sido ouvido desde o primeiro dia, mas que houve uma resistência espiritual que retardou a entrega da mensagem. A sua oração contínua é a força que empurra as forças das trevas, que quebra as barreiras de resistência e que abre caminho para a manifestação do poder de Deus na sua vida. Não olhe para o silêncio como um fim, olhe para ele como um útero, onde o milagre está sendo gestado e protegido até o momento perfeito do seu nascimento.
Essa resistência que você sente no mundo espiritual, muitas vezes, é o sinal de que você está batendo na porta certa e incomodando as estruturas que tentam te manter em cativeiro. Perceba que a oração persistente é como o rio que esculpe a rocha, não pela violência de uma única pancada, mas pela constância de cada gota que se recusa a parar de cair. Sabe, a persistência é o termômetro da sua fome espiritual. Quando você desiste rápido, você está dizendo ao céu que o que você pediu não era tão essencial assim para o seu propósito. Mas quando você permanece ali, mesmo com os joelhos cansados e a voz embargada, você está provando que a sua confiança em Deus é maior do que a sua frustração com o relógio. É nesse lugar de insistência inconveniente que o seu caráter é testado e refinado. Deus está removendo de você toda a pressa carnal e te ensinando a caminhar no ritmo da eternidade, onde um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você começa a perceber que enquanto a porta não se abre, o Senhor está abrindo os seus olhos para enxergar caminhos que você não veria se tudo fosse resolvido em um estalo de dedos. A oração contínua limpa a visão e silencia o barulho das vozes externas que dizem que já era, que não tem mais jeito ou que Deus te esqueceu. Na verdade, cada ainda não que você recebe é uma oportunidade de aprofundar as suas raízes na fonte eterna. É como uma árvore que, em tempos de seca, é forçada a esticar suas raízes por metros e metros abaixo da terra para encontrar água. Quando a chuva finalmente chega, essa árvore está tão firme que nenhum vendaval consegue derrubá-la. Assim é você. A demora na resposta está te tornando inabalável. Quando o milagre finalmente se manifestar, ele não virá para um iniciante, mas para um guerreiro que aprendeu a manejar as armas da intercessão no silêncio da noite. Lembre-se da viúva que importunava o juiz injusto. Ela não tinha poder, ela não tinha influência, ela só tinha a sua voz e a sua persistência. E foi a sua recusa em aceitar o não como destino final que forçou o juiz a agir. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é a própria essência da justiça e do amor, terá prazer em honrar a fé de quem não desiste. Ele não se cansa da sua voz. Ele se encanta com a sua insistência, porque a persistência é a linguagem mais pura da fé. É dizer, Senhor, eu não vejo nada, mas eu sei quem Tu és, e por isso eu continuarei aqui. Esta constância inabalável é o que diferencia o religioso do herdeiro, pois o religioso busca apenas a mão de Deus, mas o herdeiro busca a sua face. Ao persistir, você está comunicando ao reino que a sua dependência é total e que você não tem um plano B fora da providência divina. Sabe, a oração persistente é comparada nas Escrituras ao incenso que sobe continuamente ao santuário, e esse incenso só exala o seu perfume mais forte quando é colocado sobre as brasas do altar. A sua espera, as suas lágrimas e até a sua angústia são as brasas que extraem a essência mais pura da sua adoração. Não se deixe enganar pela aparência de estagnação, pois o fato de você não ver movimento na superfície não significa que o abismo não esteja sendo sacudido. A água que fura a rocha, como vimos na imagem do rio no cânion, não rompe a pedra no último segundo. Ela a enfraquece em cada minuto de contato anterior. Cada oração sua é um golpe invisível na estrutura do impossível, diminuindo a resistência daquela muralha até que ela não suporte mais o peso da glória que está para se manifestar. É um processo de acumulação espiritual, onde cada clamor é depositado em taças de ouro diante do trono, aguardando o transbordamento final. Por isso, o conselho do Espírito Santo para você hoje é: não interrompa o fluxo agora que você está tão perto da ruptura. A carne grita para você parar e poupar o seu orgulho, mas o Espírito te convoca a permanecer, porque a porta não vai apenas se abrir, ela vai ser destravada de uma forma que ninguém poderá fechar novamente.
A persistência te dá uma autoridade que o milagre instantâneo não dá. Você sairá desse processo com marcas de vitória que servirão de mapa para outros que estão perdidos no deserto do silêncio. Você se torna uma prova viva de que o nosso Deus não é apenas aquele que responde, mas aquele que sustenta o orante enquanto a resposta caminha em sua direção. Mantenha o ritmo, mantenha o foco e mantenha o joelho no chão, pois a força que te mantém batendo na porta é a mesma força que vai te fazer atravessar o limiar da sua promessa com o cântico de vitória nos lábios. O amanhecer não é uma possibilidade, ele é uma certeza para quem decidiu que a noite não é lugar de moradia, mas apenas uma estação de passagem. Imagine um homem que recebeu a missão de encontrar uma fonte de água cristalina escondida atrás de uma montanha de granito maciço. Ele não tinha explosivos ou máquinas pesadas, apenas uma pequena picareta e uma promessa. Dia após dia, ele subia a montanha e golpeava a rocha. No primeiro mês, nada aconteceu além de calos nas mãos e poeira nos olhos. No primeiro ano, a montanha parecia exatamente igual, e as pessoas que passavam por baixo riam, dizendo: "Desista, o solo é seco e a pedra é dura demais para você." Mas o homem continuou, golpe após golpe, oração após oração. Ele aprendeu a ouvir o som da rocha mudando, percebeu que, embora por fora tudo parecesse igual, por dentro as microfissuras estavam se espalhando. Até que, em uma manhã comum, após um golpe que parecia igual a todos os outros milhares que ele já tinha dado, a montanha soltou um gemido profundo e uma fenda se abriu. Hoje é o dia de renovar o estoque da sua persistência e declarar que o cansaço não vai vencer a sua promessa. Se você decide hoje que não vai soltar a orla da veste de Jesus até que ele te responda, eu quero que você faça um pacto de fidelidade agora. Comente abaixo: "Eu não vou desistir da minha promessa." Escreva isso como um marco espiritual, para que daqui a algum tempo você possa voltar aqui e contar o seu testemunho. Vamos fortalecer uns aos outros nesta corrente de oração contínua. E se você conhece alguém que está pendurando as chuteiras espirituais, alguém que cansou de esperar e está prestes a abandonar o quarto de guerra, envie este vídeo para essa pessoa imediatamente. Seja a voz que diz: "Bata mais uma vez porque a porta está destravada." A fonte eterna flui para quem permanece no caminho. Chegamos ao fim desta mensagem, mas o seu clamor deve continuar ecoando nas salas do trono de Deus. Lembre-se, o tempo de Deus não é um atraso, é um preparo. Cada minuto que você passa esperando é um minuto que Ele passa trabalhando em áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de ajuste. Não se deixe abalar pelo silêncio, pois o silêncio de Deus é o ambiente onde os maiores milagres são gestados em segredo. Mantenha a sua lâmpada acesa, a sua fé ativa e a sua boca cheia de louvor, mesmo antes da resposta chegar. Reflita sobre isso. A vitória não pertence ao mais forte ou ao mais rápido, mas àquele que se recusa a parar de crer. Que o Senhor te dê forças sobrenaturais para continuar batendo, buscando e pedindo até que a alegria do cumprimento da promessa inunde a sua casa e a sua alma. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Fonte Eterna.